Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos no 19º domingo do tempo comum. Hoje, Jesus vai dar a seus discípulos mais uma prova de que Ele é o Senhor, o Filho de Deus, aquele que reina sobre tudo que está no céu e na terra, das coisas visíveis e invisíveis. Vai andar sobre as águas do mar, revelando-se Senhor também da natureza, pois até esta se submete às suas ordens. Vamos à palavra. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aos poucos, durante o seu convívio com seus discípulos, Jesus ia revelando sua identidade divina, seu senhorio sobre tudo e todos. Pois tudo, no céu, na terra e no inferno, deve se submeter a Ele, porque Ele é o Rei do universo, das coisas visíveis e invisíveis. Jesus Cristo é o Senhor porque Ele reina. Ele é Senhor sobre as enfermidades porque curou todo tipo de doenças. Os coxos e aleijados andavam, os cegos enxergavam, os leprosos eram limpos e readmitidos na sociedade. Não houve enfermidade que Jesus não pudesse curar. Ele é Senhor sobre os demônios, pois na presença de Jesus e a sua ordem saíam em retirada. "Que queres conosco, Jesus, Filho do Deus vivo?" diziam eles apavorados. E agora deixa claro aos seus discípulos que é Senhor também da natureza. Eles que pensam em seus corações: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Irmãos, naquele dia em particular, foi um dia cansativo e cheio de surpresas, com o milagre da multiplicação dos pães. Os discípulos ainda não haviam entendido o que havia acontecido. Viram grandes coisas naquele dia. Mas o dia ainda não havia acabado. Jesus precisava dar a eles mais um sinal de sua divindade, de que ele era realmente quem dizia ser, o Filho de Deus. Após o milagre da multiplicação dos pães, decidiu orar sozinho e despede seus companheiros que pegam a barca para atravessar o lago. Uma atitude que certamente confundiu os discípulos,
pois se eles fossem à frente, como que Jesus atravessaria para o outro lado, já que a única maneira de fazê-lo seria a barco? Mas, irmãos, Jesus é Deus, logo para ele nada é impossível. E a prova de sua divindade foi dada. Estando eles no meio do lago e apanhados por uma tempestade que agitava o barco de um lado para o outro, Jesus aparece andando sobre o mar. Sua presença, inicialmente confundida com um fantasma, foi sendo confirmada à medida que se aproximava da barca. Como sempre, é Pedro que toma a frente e pede uma prova, se era realmente Jesus, e pede permissão para ir também ele andando pelas águas do mar. Naquele momento, Pedro sabe que se for realmente Jesus andando pela água, Jesus daria a ele também a possibilidade de andar sobre ela. Naquele momento, Pedro não duvidava mais dessa possibilidade. Para ele, Jesus pode qualquer coisa, inclusive fazê-lo andar por sobre as águas também. Pedro tem fé, crê que Jesus é o Senhor, e ele anda sobre as águas. Não teve medo de colocar os pés sobre ela e dar os primeiros passos. Por um momento, com o agitar das ondas e do vento, teve medo. Começou a afundar, mas sabia quem poderia estender-lhe a mão para resgatá-lo. Tomou uma decisão de quem crê no seu Senhor. Senhor, salva-me. É isso que Jesus faz, salva. Diante de tamanho sinal, não podia haver mais dúvidas entre eles de quem Jesus era realmente. Restou-lhes apenas dizer: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, quem é Jesus para você? Diante do Evangelho de hoje, você ainda necessita de provas para entender que Ele é Deus? Que não há nada que Ele não possa fazer? Se você já se convenceu dessa realidade, de que Ele é Deus, então tome a atitude de deixar Ele ser o Senhor da sua vida. Entregue a Ele a direção, o rumo da tua vida. O teu futuro deve pertencer a Ele. Mesmo que em alguns momentos você atravesse tempestades, é preciso acreditar que Ele vai estar lá para estender a mão para você e te reerguer e colocar novamente na segurança da barca, em terra firme, em lugar seguro. Ele é Deus, Ele pode tudo. Confia nele, não tente atravessar tempestades sozinho. Com Ele, essa jornada vai ser muito mais fácil, porque Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Pense nisso. Querido irmão, querida irmã, fico por aqui. Considere se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like, comentar e compartilhar. Isso vai ajudar bastante o canal. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Querido irmão, querida irmã, um beijo no seu coração, paz e bem, e que Deus te abençoe ricamente.